Leitura diária. Segundo livro de Reis, capítulo 1. O julgamento do Senhor contra Acasias. Depois da morte de Acabe, Moabe rebelou-se contra Israel. Certo dia, Acasias caiu da sacada do seu quarto no palácio de Samaria e ficou muito ferido. Então, enviou mensageiros para consultar Baal-zebub, deus de Ecrom, para saber se ele se recuperaria. Mas o anjo do Senhor disse ao tesbita Elias: vai encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte a eles: acaso não há Deus em Israel? Por que vocês vão consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E Elias foi embora. Quando os mensageiros voltaram ao rei, ele lhes perguntou: por que vocês voltaram? Eles responderam: um homem veio ao nosso encontro e nos disse: voltem ao rei que os enviou e diga-lhe: assim diz o Senhor: acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. O rei lhes perguntou: como era o homem que os encontrou e lhes disse isso? Eles responderam: ele vestia roupas de pelos e usava um cinto de couro. O rei concluiu: era o tesbita Elias. Em seguida, mandou um oficial com 50 soldados procurar Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de uma colina e lhe disse: homem de Deus, o rei ordena que tu desças. Elias respondeu ao oficial: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. E desceu fogo do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Depois disso, o rei enviou outro oficial com mais 50 soldados. E ele disse a Elias: homem de Deus, o rei ordena que tu desças imediatamente. Respondeu Elias: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. De novo, fogo de Deus desceu do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Então o rei enviou um terceiro oficial com outros 50 soldados. O oficial subiu o monte, caiu de joelhos diante de Elias e implorou: homem de Deus, tem consideração por minha vida e pela vida destes 50 soldados, teus servos. Sei que desceu fogo do céu e consumiu os 2 primeiros oficiais com todos os seus soldados, mas agora tem consideração por minha vida. O anjo do Senhor disse a Elias: acompanhe-o, não tenha medo dele. Então Elias se levantou, desceu com ele e foi falar com o rei. Ao chegar, disse ao rei: assim diz o Senhor: acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E Acasias morreu, conforme a palavra do Senhor anunciada por Elias. Como não tinha filhos, Jorão foi o seu sucessor no 2º ano do reinado de Jeorão, rei de Judá, filho de Josafá. Os demais acontecimentos do reinado de Acasias e suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Amém? Para refletir, o 2º livro dos reis começa com a sucessão do trono de Israel após o reinado de Acabe. Seu filho Acasias era um retrato exato da educação idólatra de sua mãe e corrupta de seu pai.
Após um acidente, tendo a saúde gravemente comprometida, Acasias mandou mensageiros a consultar o deus de Ecrom acerca de sua doença. Baal-zebub, que significa Senhor das Moscas, era uma das muitas divindades dos pagãos. Mas o anjo do Senhor se interpôs nesse caso, a fim de mais uma vez declarar que havia Deus em Israel. O profeta do Senhor foi enviado com uma mensagem de juízo e aparência peculiar, logo lhe revelou a identidade. Elias o tesbita. Estando assentado no cimo do monte, Elias observava enquanto o primeiro batalhão de 50 e seu capitão subiam ao seu encontro. O que eles não esperavam era que não seria Elias a descer, mas fogo do céu desceria e os consumiria. O mesmo sucedeu ao segundo grupo enviado por Acasias. Na terceira vez, porém, houve um capitão que, diferente dos demais, verdadeiramente soube reconhecer que estava diante de um homem de Deus. Clamando por sua vida e pela vida dos seus subordinados, aquele homem teve sua prece atendida pelo próprio anjo do Senhor, que disse a Elias: desce com este, não temas. Elias desceu com ele ao rei e declarou de viva voz a Acasias as mesmas palavras que havia dito aos seus mensageiros. A justiça de Deus não deve nos causar medo, mas ela é salvação, como está escrito: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3:24. Muitas vezes, Deus nos reprova aqui para que não sejamos reprovados para a eternidade. Acasias não se deu por satisfeito até ouvir da boca do profeta Elias as mesmas palavras condenatórias ditas antes, mas em nenhum momento manifestou arrepender-se de seus pecados. Nós fomos criados, meus irmãos, para a felicidade eterna e não para a condenação, pois o castigo final não foi preparado para nós, mas para o diabo e seus anjos. Mateus 25:41. O arrependimento faz parte do processo de justificação. Se você não aceita este ato da bondade divina, não há perdão. E se não há perdão, você permanece em seus pecados e, como Acasias, sem falta morrerás. A missão do profeta era transmitir a palavra do Senhor e conduzir o povo ao arrependimento. Foi o que Elias fez em todo o seu ministério, sendo zeloso em cumprir a vontade de Deus e indo exatamente para onde ele o mandava. Aquela chuva de fogo atingiu apenas alguns, porém chegará o tempo em que será uma execução em massa do juízo de Deus sobre os ímpios, quando estes cercarem a cidade santa após o milênio. Apocalipse 20:9. Se assumirmos, contudo, a atitude do terceiro capitão de Israel, em atitude de humildade diante do Senhor, não teremos o que temer naquele grande dia. Hoje, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todos vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal.
O título de homem de Deus havia sido desqualificado pelos falsos profetas do reino, mas Elias deixou bem claro que ele era de fato um homem de Deus. Títulos não dizem nada quando quem os representa não vive conforme o seu chamado. Somos portadores de uma mensagem solene e urgente, que, se vivida, o mundo reconhecerá em nossas palavras e ações. Elias, será que o nosso nome, aparência e atitudes têm sido uma inconfundível declaração de que somos homens e mulheres de Deus? Como Elias, precisamos subir ao monte alto, lugar do monte de comunhão, a fim de descermos de lá com o poder e autoridade dada pelo céu, para realizarmos as obras de Deus e apressarmos o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos podem até ignorar a palavra profética, mas não podem evitar que ela se cumpra. Assim, pois, morreu Acasias, segundo a palavra do Senhor. Chegará o tempo em que descer fogo do céu. Também não será mais um sinal evidente do poder do Senhor, mas a astúcia de Satanás para enganar a humanidade, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Apocalipse 13:13. E o que nos ajudará a discernir o fogo do Senhor do fogo do maligno? A nossa caminhada com Deus. Temos andado em conformidade com a vocação que recebemos do alto? O Senhor dizia a Elias: suba, e ele subia. Dizia: desça, e ele descia. Vai, e ele ia. Que o Espírito Santo faça de nossa vida uma inconfundível revelação de que somos por preceito e por exemplos, homens e mulheres de Deus. Amém?